Então, boa noite a todos, todas e todos. É uma alegria estar aqui com tanta gente bonita e inteligente e interessada, né, neste assunto tão importante, que é um ato contra o PL da uberização. É uma atividade que está sendo realizada pelo Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da Universidade de São Paulo, do qual eu sou o coordenador, junto com a professora Valdete, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do professor Gustavo Seferian, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que está agora, atualmente, lecionando na Universidade Federal da Bahia. Também em conjunto, né, com o movimento contra a terceirização e a precarização do trabalho, sobre o qual a Blito vai falar deste movimento e sobre o manifesto, né, que foi feito. Então é isso, é uma atividade muito importante. Agradeço imensamente a presença das pessoas aqui e daquelas que estejam eventualmente nos escutando ou que nos ouvirão, né, em outro momento. É isso, então passo a palavra agora ao Fabrício. Bom, boa noite, gente. Queria também fazer minhas palavras do Jorge aqui. É muito importante ter a presença de todas, todos, todos num evento como esse. Eu não sei se todo mundo acompanhou como foi a trajetória, mas o Manifesto contra a Terceirização e a Precarização é uma iniciativa impulsionada, né, por intelectuais como o professor Jorge Luiz Souto Maior, Ricardo Antunes, vários outros ativistas, sindicatos, organizações da esquerda, o GPTC. E foi um manifesto que ele começou a ser impulsionado num marco de uma situação política nacional em que estava explodindo denúncias de trabalho escravo de norte a sul do país e escândalos bastante brutais pelas quais passam os trabalhadores, trabalhadoras terceirizados, precarizados, né? Então, é um manifesto que ele está sendo impulsionado por várias entidades sindicais. Ele esteve nas mãos de várias trabalhadoras terceirizados, inclusive aqui da própria Universidade de São Paulo, como da Faculdade de Medicina, que, por incrível que pareça, trabalharam sem receber os salários e estavam lá segurando o manifesto como uma arma nas suas mãos em defesa dos seus direitos e do pagamento dos salários, dizendo que o trabalho que não é pago é um trabalho escravo, né? Isso dentro da Universidade de Excelência. Um manifesto que já está com mais de 5.000 assinaturas e apoios de muitos intelectuais, ativistas, e que a gente quer convidar todo mundo aqui a se somar nessa campanha contra a terceirização e a precarização, que se torna mais atual do que nunca quando a gente vê o governo apresentar um projeto que é para legalizar o trabalho, a precarização do trabalho, né? O PL da uberização. Então, esse manifesto está disponível aqui para todas, todos, todos assinarem, e a gente espera que as intervenções aqui ao longo desse ato possam ajudar também a entender mais profundamente o que significa esse ataque, que é o PL da uberização. Então, para por aqui e para dar início, então, ao nosso ato. Bem, muito obrigado, Pablito. E agora nós vamos compor duas mesas, né? São 10 pessoas que vão se manifestar aqui presencialmente, além do professor Ricardo Antunes, que já está ali nos ouvindo, que vai falar online, né? E mais três intervenções que serão de vídeos gravados, né? Para compor essa primeira mesa, então, eu chamo o professor Yuri, a Marília, o Galo e a Giovana. Bom, imediatamente eu vou passar aqui a palavra. A gente combinou tudo, né? Mas às vezes eu me perco.
Mas se tem alguma coisa errada aqui, a culpa é do Bruno, que ele que me passou tudo. Muito bem. Professor Yuri Tonello, professor doutor substituto de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, né? Muitíssimo obrigado pela presença e a palavra é sua. Oi. Eu queria começar agradecendo, então, em primeiro lugar, a oportunidade desse ato, de estar nessa mesa, ao professor Jorge, ao professor Ricardo, ao Bruno Gil Gadian, que entraram em contato comigo, meus camaradas, enfim, todos e todas e todos que estão participando, pela importância que tem esse ato. É um prazer estar aqui, né? Ainda que o nosso objetivo aqui é justamente fazer uma denúncia sobre esse PL. Então, eu queria, na verdade, abordar, tentar contribuir com o significado que tem esse PL aqui no Brasil e por que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Mas, para isso, eu queria ligar com a reflexão internacional, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui no nosso país tem a ver com uma tendência internacional, que eu diria que é uma nova reestruturação produtiva no mundo do trabalho, que está acontecendo, e eu queria começar analisando isso, né, que é esse fenômeno que a gente fala tanto sobre a uberização e outras modalidades, para a gente entender por que a importância do que está acontecendo no Brasil pode afetar, inclusive, internacionalmente, né? Então, para entender isso, eu queria elencar alguns fatores do que significa essa nova reestruturação que vai desembocar na uberização, né? Eu começaria dizendo que um primeiro fator decisivo é a gente perceber que as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho elas vêm da crise de 2008, né? Nós somos todas contemporâneos de uma das mais importantes recessões da história do capitalismo que aconteceu em 2008 e que gerou consequências enormes para o mundo do trabalho. Então, essa crise, ela abriu espaço para novas formas, né? Sempre com uma estratégia do capital, descarregar a crise sobre os trabalhadores e trabalhadores. Então, essa crise ela gerou novas possibilidades para o capital. E o que veio? Veio ataques, veio os famosos planos de austeridade da recessão, veio o ajuste fiscal, veio novas modalidades, né, da legislação, como trabalho intermitente, veio mecanismos de burlar a legislação trabalhista completamente, né? Então, economia de compartilhamento, economia de bico, né? Maneiras que o capital foi encontrando de ir criando o seu mecanismo de burlar e criar novas formas de precarização. Então, a crise levou a isso. Mas teve um outro componente muito decisivo, na verdade, que acho que tem bastante a ver com o que a gente está debatendo, que é a introdução, né, uma transformação tecnológica a partir da indústria 4.0. Começa justamente na Alemanha em 2011 e tem bastante relação, né? Ali foi um laboratório de experimentar na fábrica, como foi no Fordismo, como foi no Toyotismo, enfim, experimentar na fábrica a introdução de tecnologias de inteligência artificial de controle do trabalho, né? Então, isso também foi um pouco o produto da crise, né? Vai desembocar no que a gente chama de gestão algorítmica do trabalho, né? Um controle cada vez mais intenso, baseado na inteligência artificial. E o último elemento desses que a gente poderia destacar é a inserção das próprias plataformas, né? Então, essa é um pouco a base objetiva, né? Planos de austeridade, burla da legislação trabalhista, a gestão algorítmica do trabalho e as plataformas. O que coroou isso é a ideologia do empreendedorismo, né? Então, essa foi um pouco a alquimia dessa nova precarização, dessa nova reestruturação produtiva que a gente está vivenciando agora. Qual que é o problema? O problema é que esse processo ele está completamente aberto, né? A gente está vivenciando um processo de embate internacional em cada canto do mundo entre o capital e o trabalho, para se essa reestruturação, né, se a uberização do trabalho vai se generalizar para distintas categorias ou não, né? Ou se a gente vai reconhecer o vínculo dos trabalhadores, vai reconhecer os direitos trabalhistas. Então, nós estamos em plena disputa internacional. E qual que é a questão? A questão é que no meio dessa grande disputa, a gente, aqui no Brasil, surge esse PL, que entre as distintas coisas que a gente pode analisar, né, o que é chamativo é que o governo Lula-Alckmin faça um PL que visa institucionalizar essa modalidade jurídica, né, trabalhador autônomo por plataforma. Então, assim, vocês imaginam que nós estamos numa disputa internacional entre os trabalhadores e o capital para ver como vai ficar a situação do mundo do trabalho,
né? E o que está acontecendo no Brasil é algo que os governos de extrema-direita em muitos lugares do mundo não conseguiram fazer, que é institucionalizar e criar bases para generalizar a uberização, né? Então, qual o trágico desse PL, a importância da gente estar fazendo esse ato e enfrentando esse PL? A importância é que o trágico é que o que a gente está assistindo é justamente a possibilidade da gente institucionalizar uma coisa que vai ter consequências históricas, né? Se a gente viu no auge do neoliberalismo a divisão entre efetivos e terceirizados ser uma divisão estratégica do ponto de vista do capital, a gente pode estar diante de um novo momento, né? De uma nova reestruturação em que a gente vai ver uma nova cisão, né? Que agora é o efetivo, é o terceirizado, é o uberizado. Então, daqui a enorme tragédia e o enorme problema, né? E por que a gente tem que enfrentar esse PL? E, desgraçadamente, mesmo demandas econômicas, né? Como pelo tempo aqui eu não vou destrinchar o PL, mas os trabalhadores mesmo colocaram a questão dos R$ 32 por hora trabalhada, né? E não logada. São questionamentos econômicos que, mesmo os trabalhadores, está sendo apontado que pode levar a consequências de maior precarização de um trabalho que já é precarizado, né? Isso, desgraçadamente, está abrindo espaço para a extrema-direita instrumentalizar. Nós não temos nenhum acordo com as demandas da extrema-direita, né, com a forma como se coloca contra o PL, que é, na verdade, para reivindicar mais empreendedorismo, né? Agora, o que a gente tem que ver é a catástrofe que o governo está fazendo. Mais uma vez, se reafirma, eu queria colocar essa ideia bem claramente, né? Como a conciliação de classes, então sentar com supostos representantes, o governo, supostos representantes, e uma das empresas de capitalismo mais selvagem do mundo, que é a Uber, não vai dar uma resposta que é para os trabalhadores, né? Então, mais uma vez, fica claro que esse projeto mostra que a conciliação de classes abre espaço para a intervenção da extrema-direita, né? É empurrar um setor de trabalhadores para a extrema-direita, e nós não podemos deixar isso. Não por acaso, essa mesma política é a política que mantém as reformas trabalhistas, da Previdência, arcabouço fiscal, novo ensino médio, e inclusive agora a gente viu o Lula, agora diante do aniversário do golpe militar, falar para a gente virar essa página, né? Não estranha que no contexto dessa política esteja Mourão, reacionários, falando a favor do golpe. Porque esse é o contexto que está colocado, esse PL, esse é o contexto isso é o que leva à conciliação de classes, né? Então, posto isso, eu queria colocar, então, qual a nossa proposta, né? Eu acho que a importância desse ato que a gente tem que ver é que as alternativas que tem aí é a extrema-direita querendo cindir mais e criar essa consciência empreendedora que aceite, né, a precarização. O governo fazendo esse ataque frontal. Qual que é o papel, a importância desse ato, ao meu ver, né? É a gente fincar uma posição independente que coloque bem claro, né, contra o PL, por todos os direitos para os trabalhadores de aplicativo e o reconhecimento, né, do vínculo trabalhista dos trabalhadores e responsabilizando as empresas, né? Eu acho que a gente tem que colocar uma e outra vez essa demanda, que é uma demanda tão fundamental, porque os trabalhadores não estão escolhendo, de certa forma, falar os trabalhadores estão contra a CLT. A verdade é que nunca teve essa escolha, né? Eles estão escolhendo entre o que é agora e mais precarização e a ameaça de que a empresa vai sair, que ele vai perder o emprego, etc. Ninguém falou assim, todos os direitos com o mínimo do DIEESE e os trabalhadores escolheram que não, né? Não teve essa proposta. Então, isso era o fundamental, acho que a importância, né? O Pablito falou aqui do manifesto contra a terceirização. Acho que a gente tem que começar uma campanha com tudo, envolver intelectuais, sindicatos, nas universidades, né? A gente tem que construir realmente uma campanha para que surja uma posição independente que coloque esse programa de defesa dos trabalhadores. E, por fim, inclusive ligando essa demanda com revogar as reformas, né? Retomar o programa, revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, revogar o novo ensino médio, enfim, todos esses mecanismos de precarização estão muito conectados, né, com essa proposta do PL. Por fim, na verdade, eu queria dizer que isso também coloca para a gente, acho que a gente tem que ver, esse movimento, né, gera o seu oposto também. O capitalismo está colocando para dentro da esfera produtiva, do trabalho produtivo, trabalhos que eram informais, né, na Uber, na Amazon, em distintos grandes monopólios, e os trabalhadores estão
fazendo as suas lutas, né? Agora, um exemplo emblemático foi nos Estados Unidos, o primeiro sindicato da Amazon, depois de muita luta, inclusive com um bilionário, conseguiram instituir o que é um exemplo. Starbucks também a gente viu trabalhadores fazendo uma luta na linha de frente, LGBTs fazendo greve e pressionando a patronal. Na China está acontecendo um grande movimento na Alibaba, lutando contra a escala 996, né, que é uma escala de exploração enorme dos trabalhadores. Aqui também a gente viu, né, a paralisação colocou uma grande ideia, que era a paralisação internacional, uma ideia que unifica. Então, o que a gente tem que ver como oportunidade de um lado está vindo esse PL e vai vir iniciativas internacionais para cindir e criar essa cisão histórica. Mas o que a gente tem que ver é a oportunidade de fundir e unificar esses setores. Será que esses novos trabalhadores, a juventude trabalhadora que vem com o Black Lives Matter, que vem com a questão LGBT, que vem debatendo a questão do meio ambiente, questão indígena, não pode chacoalhar, né, unificando aos setores tradicionais do proletariado. Essa fusão não pode chacoalhar as burocracias e recolocar grandes projetos de transformação para a gente? Eu acho que o que a gente tem que olhar para isso, e os trabalhadores têm que enxergar nas distintas universidades, nos distintos locais de trabalho, nos distintos sindicatos, que esse ato consiga construir uma grande campanha contra a precarização e colocando essa demanda, né? Eu acho que se a gente der esse impulso, e colocar essa demanda, que a partir daqui a gente vai enfrentar a conciliação, vai enfrentar a uberização, vai enfrentar esse PL e defender com tudo todos os direitos para os trabalhadores de plataforma, de aplicativo, a gente pode dar um passo fundamental para mostrar uma alternativa pela esquerda independente dos trabalhadores. Então é isso que eu queria colocar. Obrigado, gente. Obrigado, professor Yuri. Agora vamos passar a uma saudação da professora Valdete Souto Severo, né, que não pôde estar presente aqui no nosso evento porque está em uma atividade familiar, né, mas que é uma lutadora histórica dos direitos trabalhistas. Olá, pessoal. Meu nome é Valdete Souto Severo. Eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e juíza do trabalho na 4ª Região, e estou passando por esse ato para reafirmar a minha posição de intransigência em relação à oposição ao projeto de lei que foi mandado pelo governo federal ao parlamento em relação aos motoristas e às motoristas contratados por empresas que operam através de plataformas digitais. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras vivem do trabalho que eles realizam. Não há nenhuma justificativa para que eles tenham nenhum direito a menos do que qualquer outra trabalhadora ou trabalhador contratado pela CLT. Então, o mínimo que se tem que esperar desse tipo de vínculo e da regulação do Estado em relação ao vínculo é que se observe para essas pessoas o que diz a CLT, o que diz a Constituição Federal. Por isso que a gente está aqui hoje reunido e por isso que eu me somo a esse ato para dizer que não é possível que em 2024 nós ainda estejamos transigindo com um retrocesso social em relação a direitos que já estão garantidos na Constituição desde 1988. Esse projeto de lei não pode ser aprovado no Congresso Nacional, é preciso que se reconheça a essas pessoas todos os direitos trabalhistas que já estão inscritos na consolidação das leis trabalhistas e na Constituição da República. Muitíssimo obrigado, Valdete, e muito obrigado, Eduardo. Agora eu vou passar a palavra a Marília Ferreira, que é geógrafa pela USP e diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Muito obrigado, Marília. Tem a palavra. Oi, pessoal. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Bom, eu sou a Marília, sou diretora do Sindicato dos Metroviários, né, a partir desde o Movimento Nossa Classe. Na verdade, o Movimento Nossa Classe compõe uma ala, né, dentro da diretoria atual do Sindicato dos Metroviários, e inclusive atualmente na nossa diretoria a gente está fazendo esse debate, né, sobre a questão do PL, da uberização, e justamente a ideia que eu quero trazer aqui é justamente essa importância fundamental, né, de que o conjunto da classe trabalhadora se posicione e lute claramente, né, contra esse projeto de lei, né? Porque ao contrário do que possa parecer, ou ao contrário de alguns discursos que a gente ouve, na verdade, esse PL não se refere apenas às empresas de aplicativos de motoristas, né? Ele se refere a todas as grandes empresas de aplicativos de outras atividades, e não só isso, né? Se refere também que a burguesia de conjunto vai se apoiar
nisso para poder generalizar esse processo de uberização, de precarização ainda maior do trabalho para o conjunto de outras atividades, né? E por isso, a gente não está tratando de um problema que é um problema dos motoristas de aplicativos, a gente está tratando de um problema do conjunto da classe trabalhadora, né? Esse PL que o governo de Frente Ampla do Lula e do Alckmin apresentou, vem justamente nesse sentido de aprofundar, né, a divisão da nossa classe, que já vem há muito tempo, né, como o Yuri colocou aqui bem, nesse processo de terceirização, de privatizações, né, toda a política do neoliberalismo, e mais recentemente com as reformas trabalhista e da Previdência, né, e é completamente fundamental e estratégico para a burguesia dividir a nossa classe, né, porque eles querem, na verdade, criar trabalhadores que sejam trabalhadores de segunda categoria, né? Querem acabar com a nossa unidade e com a força da nossa organização. E querem que os trabalhadores mais precários dos aplicativos não se reconheçam enquanto parte da nossa classe, e sim enquanto empreendedores, né? Que é esse discurso que a burguesia faz. Eles querem dividir os trabalhadores dos serviços estratégicos e que têm maior capacidade de organização sindical, inclusive, desses trabalhadores mais precários, para poder passar o ataque ao conjunto, né, da nossa classe, né? Eles querem nos fragmentar, né? Esse PL é uma expressão, um aprofundamento disso, porque cria justamente uma nova categoria de trabalhadores sem direitos trabalhistas e legaliza, né, esse processo e a superexploração do trabalho. E por isso, essa ideia, né, que eu coloquei, que eu acho que é fundamental, do papel que tem esses setores, né, como nós, metroviários e outros setores estratégicos, né, dentro da produção, do capitalismo, né, e tudo mais, e que tem essa possibilidade maior de organização de organização sindical, de sindicatos mais fortes, né, de organização para a luta, tomar essa defesa, né, do conjunto da classe trabalhadora nas nossas mãos, né, também. A gente tem essa responsabilidade, né, de tomar para si essa luta contra a precarização do trabalho do conjunto da nossa classe, né. Nós, metroviários em especial, que no ano passado fomos linha de frente, né, na luta contra a terceirização, contra as privatizações, né, fizemos 3 greves muito importantes, 2 delas, inclusive, unificadas, né, com a Sabesp e com a CPTM, contra as privatizações, né, a gente foi linha de frente, está sendo bastante atacado, né, pelo governo do estado e pelo metrô por conta disso, temos essa responsabilidade, né, de se colocar em defesa desses trabalhadores terceirizados, essa nossa ala, né, dentro da diretoria e dentro da nossa categoria, a gente vem há muitos anos, né, colocando essa defesa da unidade da nossa classe, inclusive em 2020, né, quando teve o break dos APPs, nós apresentamos uma proposta que foi aprovada, né, de uma carta dirigida aos entregadores de aplicativo, defendendo que esses trabalhadores de aplicativo são trabalhadores de serviços essenciais como nós, né, do transporte, né, e que por isso deveriam, inclusive, ganhar os mesmos salários, os mesmos direitos e os mesmos benefícios que nós, metroviários, né. Inclusive, nesse momento, a gente defendeu uma paralisação, os metroviários também estavam em luta, né? Logo depois a gente fez uma paralisação dos metroviários, a gente defendeu que a gente devia fazer uma paralisação junto, né, com o break dos APPs, né? E dentro da nossa categoria também, entre os trabalhadores terceirizados, né, que o metrô e o governo do estado querem impor essa política de divisão da nossa categoria, a gente também vem lutando contra, né, pela nossa unidade, contra essa política de divisão. Então, no nosso último congresso dos metroviários, por exemplo, nós aprovamos, depois de mais de 10 anos de batalha, né, dessa nossa ala dentro da categoria, nós aprovamos, né, o programa da efetivação dos terceirizados como parte, inclusive, da luta das nossas campanhas salariais, né? E mais recentemente, não sei quem acompanhou, mas foram terceirizados, né, todos os postos de atendimento nas estações do metrô, e nós também defendemos e aprovamos na diretoria do sindicato uma carta dirigida a esses trabalhadores terceirizados, colocando justamente que para nós eles são parte da nossa classe e que a gente defende que eles sejam efetivados com os mesmos direitos e benefícios que os trabalhadores efetivos do metrô, né? Então,
a burguesia quer nos dividir, né? A patronal quer nos dividir, e a nossa perspectiva tem que ser lutar justamente pela unidade da nossa classe, né? As organizações, as principais organizações sindicais, as principais centrais sindicais, os principais sindicatos dirigidos pela burocracia, infelizmente não fazem isso, e muito pelo contrário, né? Vem apoiando esse PL justamente porque apoiam esse governo de frente ampla, né? E por isso também a gente vem batalhando para que para exigir que essas centrais, que essas direções desses sindicatos rompam com essa política de apoio a esse PL e de apoio a esse governo, e organizem os trabalhadores para lutar pelos nossos direitos, né? A gente vê, inclusive, né, grande parte dos trabalhadores de aplicativo que estão contra essa ideia de sindicalização, né? E a gente acha assim, que essa posição vai contra os interesses dos próprios trabalhadores, né? Como o Yuri até explicou um pouco. Então, ela precisa ser enfrentada, mas para isso também a gente precisa compreender por que essa posição se apresenta também entre esses trabalhadores, né? Debater por que isso acontece. Então, isso é parte, né, da política e dessa propaganda, né, da direita, das grandes empresas, da burguesia, esse discurso da classe dominante contra a organização sindical, né, do empreendedorismo, do individualismo, né, do cada um por si contra todos, que é melhor você entrar ali nessa disputa, né, do que é melhor para cada um, mas em grande parte também é responsabilidade da política dessas direções majoritárias, né, sindicais, porque esse discurso da direita de que o sindicato decide por fora da posição dos trabalhadores, de que o sindicato só quer pegar seu dinheiro, se apoia no que de fato é a atuação da burocracia sindical em grande parte, né, dos sindicatos do nosso país. E por isso que a gente também tem que batalhar por um sindicalismo que não seja corporativo, né, por um sindicalismo que lute, né, pela unidade da classe trabalhadora. E isso é responsabilidade, em primeiro lugar, né, das grandes centrais como a CUT, como a CTB, de se colocar contra esse PL, contra a uberização, e colocar os sindicatos que dirigem na defesa do conjunto da classe trabalhadora, né? E é obrigação desse setor, dos setores mais organizados da nossa classe, que tem melhores condições de trabalho e de organização para a luta, tá na linha de frente, como nós tivemos nas batalhas do ano passado, tomar essa luta para si também, e é com a nossa, justamente com a nossa unidade, né, com os nossos métodos de luta, como são as greves e como foram também os breques dos APPs, que a gente vai conseguir barrar, né, nossa unidade nas ruas, que vai conseguir derrotar esse PL e os ataques da burguesia que o governo do Lula e do Alckmin tá levando adiante, né? Então, era esse recado que eu queria colocar, é um chamado, né, ao conjunto da classe trabalhadora, da gente se unificar contra esse processo de precarização, em especial a minha categoria, né, meus colegas metroviários, que a gente tome para nós, né, essa luta, né, pela defesa do conjunto da nossa classe, né, que nossa classe é uma só. Então é isso, tamo junto. Com o auxílio do Eduardo, agora nós vamos passar a palavra ao professor Gustavo Machado Seferian Scheffer. Que é, como já disse, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente é o presidente do ANDES, né? Da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior. Olá a todas, todes e todos. Eu sou Gustavo Seferian, professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente do ANDES Sindicato Nacional. Eu me somo a esse ato contra o PL da uberização de forma dolorosa e bastante consternada. Isso diante das graves violações que se colocam, potencialmente contra o conjunto da classe trabalhadora, mas em especial aos trabalhadores e trabalhadoras que hoje vendem a sua força de trabalho sob a agência de plataformas. E eu queria aqui falar de 2 ou 3 aspectos que me parecem ser importantes nesse processo de articulação comum e enfrentamento cada vez mais contundente ao conjunto de contrarreformas que recaem sobre a nossa classe. E o primeiro aspecto que eu queria tratar está relacionado a um discurso bastante comum, não só pelos agentes do capital, mas também escutado
por setores tidos por progressistas, que defendem, ao menos em hipótese, os interesses da classe trabalhadora, de que a uberização é um processo inexorável, um processo inescapável e que não há possibilidade de que se tenha qualquer espécie de revisão desse estado de coisas. Um discurso que a gente bem sabe, já ouvimos acerca da terceirização, já ouvimos acerca de toda uma série de outras marcas regressivas no que se refere à regulamentação dos contratos de trabalho. E isso é completamente falacioso. Digo isso em primeiro lugar porque a uberização é um processo de reorganização das relações de trabalho e do processo produtivo, empenhado largamente pelo capital no processo da luta de classes, operando com tecnologias e utilizando de repertórios também feitos não só pela própria burguesia, mas em prol dos seus interesses, e que não comporta qualquer espécie de uma utilização alternativa. Não há uberização do bem, não há uberização que seja menos lesiva ou menos exploratória. Não há cooperativismo por plataformas, senão a partir do que são processos muito próprios de constituição tecnológica, próprios do conjunto da nossa classe. Não é admissível, e aqui eu, enquanto militante revolucionário socialista, não posso deixar de enfatizar isso, compreendermos que há neutralidade na tecnologia. Não há qualquer espécie de neutralidade, entre muitas aspas, no avanço das forças produtivas. Da mesma sorte, esse avanço e esse desenvolver tecnológico, ele pode ser contrarrestado. Ele pode ser politicamente inibido na sua implementação, na sua utilização, sobretudo em caráter precarizante, como notamos por agora. O segundo aspecto que me parece ser importante, também lidando com tendências no que se refere à organização das relações de trabalho, é de que o processo de uberização hoje afeta de uma forma mais decisiva o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, condutores de passageiros em seus automóveis, mas também aquelas que transportam mercadorias, sobretudo nas grandes cidades do nosso país. Ocorre que, não só diante do que é uma sinalização de reorganização mais ampla das relações produtivas, mas que ela tende a ser legitimada por esse projeto de lei, avançando e vindo a ser aprovado, que esse redesenho alcance outros tantos ramos de atividade produtiva ou não. E digo aqui porque não apenas trabalhadores e trabalhadoras que se assalariam, trabalhadores e trabalhadoras que subjetivamente assumem ou objetivamente uma condição de proletarização, qual é aquele dos trabalhadores e trabalhadoras uberizados hoje, ou os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham sob o regime da CLT, potencialmente possam vir a ser alcançados por esse terceiro meio de contratação, que não é aquele que o considera completamente autônomo, mas também não é aquele com proteção social significativa, mas também aos servidores e servidoras, essa parcela da nossa classe que, para sobreviver, recebe um quinhão da renda do Estado na salvaguarda, na garantia de direitos sociais. Não há, e não podemos deixar de enfatizar isso, como aderir a qualquer espécie de mistificação ou acobertamento da realidade, muito próprio dessa discursividade que acompanha a lógica da uberização, com vistas a desconsiderar o que, em realidade, é a inscrição desses trabalhadores e trabalhadoras enquanto assalariados e assalariadas. E, por fim, queria aqui enfatizar um aspecto político que me parece ser de suma relevância. No início do atual governo Lula-Alckmin foi construído um GT para discussão acerca da regulamentação do trabalho sob plataforma. É importante perceber que não só trabalhadores e trabalhadoras, mas o empresariado também participou dessa composição. E os interesses que ficam cristalizados nesse PL, eles são exclusivamente aqueles que os agentes do capital, as empresas que operam com a contratação de trabalhadores e trabalhadoras sob plataforma, ansiaram. E de uma forma vergonhosa, diversas centrais sindicais e entidades da nossa classe vieram a endossar esse PL como se tivesse algum caráter progressivo, como se viesse a promover qualquer tipo de proteção social aos trabalhadores e trabalhadoras.
É importante a gente lembrar que a posição de classe ela não vem a partir da autoproclamação, do nome que uma ou outra central ou entidade assume, mas sim a partir da nossa posição no processo da luta de classes. E diante disso, mais uma vez, uma série de entidades e uma série de centrais sindicais se colocam em prol do interesse da burguesia e do que é o esmigalhamento dos direitos sociais do conjunto da classe trabalhadora em nosso país. Unidos, companheiros, companheiras, companheiros, certamente teremos melhores condições de dar embate ao processo da uberização e a esse projeto de lei que nada traz de vantagem ao conjunto da nossa classe. A luta! Muitíssimo obrigado, Gustavo. E agora eu vou imediatamente passar a palavra ao Paulo Roberto da Silva Lima, o Galo, liderança do movimento de entregadores, né? Um companheiro de muitas lutas e de muitas atividades, né, Galo? Uma grande honra, uma grande alegria recebê-lo. Estamos aqui para te ouvir atentamente. Ei, a honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Um salve para todo mundo, antes de tudo. Que louco, né, mano? Vocês me perdoam se eu parecer confuso. É que ultimamente eu tenho pensado tanta coisa que pode sair confuso, tá? Mas vai fazer sentido. Talvez. Teve, teve uma pergunta que eu me fiz por uns 20 anos, assim. Logo quando eu comecei a cantar rap, a gente montou um grupo de rap e não tinha um nome de grupo ainda, e aí o meu professor de geografia faltou e o professor substituto, ele passou um filme para nós que chamava, se eu não me engano, O Que É Isso, Companheiro? Que era um pedaço da história do MR8. Eu achei aquele filme incrível, fiquei maravilhado com a coragem daquelas pessoas ali, e eu falei, pô, eu achei o nome do grupo do meu de rap, vai ser MR8. Só que teve uma pergunta que ficou para mim naquele dia lá, que era uma pergunta simples, mas que ficou muito tempo na minha cabeça. Que era por que que meu professor de geografia naquele dia tinha se comportado como um professor de história, morou? Fiquei me perguntando isso por muito tempo. Falei, o que que tem a ver geografia com história? Esse cara não era para estar falando do meridiano de Greenwich, dos mapas, dos relevos, da altitude, latitude. Por que que ele passou um filme de guerrilheiro? O que esse professor queria? E eu fiquei anos me perguntando, e só fui descobrir a resposta mesmo para essa pergunta esse ano aqui. Porque o Mano Brown, ele tem uma frase, ele tem uma ideia muito boa, que ele fala que quando tudo começa a dar errado, é interessante que você volte no início para tentar consertar do início. Porque se você tentar consertar da onde você está, é perigoso você se atrapalhar mais. E aí eu comecei cada vez a voltar para trás, porque eu comecei a... Moto não tem ré, né? Mas eu comecei a dar ré na minha moto. Comecei a andar para trás, fui andando para trás, fui até para a história, para ser sincero, para tentar descobrir o que que acontece com o trabalho, que as relações de trabalho vai mudando, tal, tal, tal. O que que me fez voltar para trás, assim, de fato, para estudar o trabalho nos períodos históricos, assim, as relações e tal? Foi uma frase que eu encontrei um geógrafo anarquista, que ele participou da Comuna de Paris, chama Élisée Reclus. É a história no espaço, e a história é a geografia no tempo. E aí, aquela pergunta que estava na minha cabeça, assim, meio que aquela frase, ela solucionou um monte de coisa e confundiu mais um monte de coisa para mim, assim. Só que eu despertei esse interesse de andar geograficamente pela história, mano. Tempo e espaço, né? O motoboy, ele precisa ser muito bom de tempo e espaço. É muito rápido num lugar muito pequeno, muito estreito. Então o motoboy, ele tem que andar naquele estreito muito rápido e a vida é muito delicada nisso. E é muito louco perceber que como que os períodos de trabalho, eles é grande e cada vez mais eles vão encolhendo, né? Você tem o comunismo primitivo, que é enorme, aí você tem a pré-história, que é bem menor que o comunismo primitivo, você tem a idade... E aí, o que muda as relações de trabalho?
é sempre o surgimento de uma nova tecnologia ou de uma nova técnica. Morou? Por exemplo, o comunismo primitivo, você tem uma sociedade de nômades. Aí, de repente, na pré-história, a sociedade começa a ficar sedentária e o homem começa a enxergar o útero de outra forma. Em vez do homem querer caçar, ele fala, pô, pra que eu vou ficar caçar? Pra que eu vou ficar caçando se eu posso pegar um macho, 4 fêmeas e me alimentar da prole deles? Então o homem ele já começa a olhar para o útero de uma outra forma. O homem já começa a se sentir dono do útero. E aí primeiro o homem domestica o animal, depois o homem começa a domesticar a mulher. E eu acredito que esse é o momento que a gente começa o processo, o ser humano começa o processo da sua própria autodestruição. Porque eu fiz essa pergunta hoje no Instagram, né? Onde que eles fabricariam um motoboy se não no útero da minha mãe, né? Que lugar que eles iam conseguir fabricar um motoboy se não no útero da minha mãe? E aí, eu tenho feito todo essa recapitulação da história para entender o que aconteceu e sempre a chegada de uma nova tecnologia ou de uma nova técnica, como a escrita, por exemplo, modifica as relações de trabalho. E aí eu falei, pô, achei um ponto, mano. Qual que foi a tecnologia que modificou a parada para mim, agora, na idade contemporânea? E eu cheguei à conclusão de que foi o GPS. Na corrida espacial surge o GPS. E o GPS, como todas as tecnologias, essa tecnologia é muito utilizada na guerra. E aí depois ela é difundida para a sociedade inteira. Eu lembro que quando eu fui começar, eu lembro que eu queria ser um cantor de rap. E aí a barriga começou a roncar. E aí eu lembrei de uma frase do meu pai, que meu pai falava assim: meu filho, só fica desempregado quem escolhe. Se você não tiver frescura, não ficar escolhendo muito, você sempre vai ter trabalho. Seu pai nunca ficou desempregado porque seu pai nunca escolhe. Seu pai sempre foi no que veio. Essa frase marcou. Outra frase que ele tinha era: quem não puxa carroça, quem não puxa saco, puxa carroça. As frases de escravo, né? As frases do colonialismo e tal. E passou de geração em geração. E aí eu fiz isso, acatei essa ordem, eu falei, pô, não vou escolher. E o que tinha era motoboy, eu não tinha terminado a escola, porque eu achei que eu ia ser o Jay-Z. Eu não preciso ser, não preciso terminar a escola, ser o Jay-Z. E ferrei. E aí, não escolhi. Subi em cima da moto, comprei uma moto, a moto custava R$ 2.000. Comprei um baú que custava R$ 300, capacete, uma capa de chuva. Fui no meu primeiro dia de trabalho. No meu primeiro dia de trabalho, um motoboy mais experiente falou assim para mim: você precisa comprar um mapa, você precisa comprar um guia, e o melhor guia que tem é o guia 4 rodas. Naquela época era guia. Então você ia lá, achava o nome da rua, procurava, depois ia lá, achava o F, o número 1, e vinha e ficava fazendo assim. Então o mapa é uma coisa que ficou na minha vida há muito tempo, assim. E aí eu ficava lá procurando, e você perde um motoboy, perdi um tempo sagrado para ficar nesse mapa. Então, o tempo que ele perdia para encontrar uma rua, ele poderia ter feito 3 entregas e ter ganhado por essas 3 entregas. E aí, o motoboy, eu fui aprendendo a decorar as ruas, a andar por São Paulo, porque eu não queria ter que abrir aquele diabo daquele mapa, moro? Eu ia perder muito tempo com aquilo ali. Então, eu fui decorando, fui me especializando, eu fui dominando a minha profissão. Morou? Eu era um motoboy. Se você parasse na rua e perguntasse assim: Ei, Galo, como é que eu faço para chegar no Canindé? Eu não ia procurar no Google, não tinha nem acesso ao Google nesse momento. Eu ia te falar: ó, vai por aqui, entra aqui, pá, e pum, você chega lá. Eu estava no caminho de dominar a minha profissão. Um belo dia eu parei no farol, olhei para a moto do lado e tinha um GPS instalado na moto do mano. Aí eu olhei, achei incrível, porque até então eu só via GPS nos carros, não sabia que dava para pôr GPS na moto. Aí eu falei: Ô, irmão, como é que você fez essa gambiarra aí, mano? Ele falou: gambiarra? Não, mano, isso aqui agora tem um sistema lá na General Osório que você vai lá, custa R$ 350, você instala na moto. Eu falei: é mesmo? É, e como é que é? Ele mostrou, ó, você aperta aqui, coloca aqui o endereço, ele já acha no mapa, já te dá uma rota. Eu falei: ô, louco, mano, bem melhor, bem melhor. Isso aí facilita. Fiquei com isso na cabeça. E na época eu trabalhava na Redcar, mano. Eu trabalhava registrado por carteira e trabalhava na Redcar. Numa terceirizada, numa quarteirizada, numa boca de porco, numa empresa que prestava serviço para uma empresa, que prestava serviço de fato para a empresa. Só que assim, eu tinha o piso salarial do motoca,
que não é o salário mínimo, certo? O piso, tem gente que confunde isso, certo? Acha que o piso salarial do motoca é o salário mínimo, não é. O piso salarial do motoca tem um piso salarial, que na época era em torno de R$ 1.480. Hoje eu não sei quanto é que tá. Se eu instalasse, cada maquininha que eu instalava, eu ganhava R$ 10. Se eu instalasse muito mais do que R$ 1.480, eu recebia R$ 1.480. Então, o que a carteira de trabalho estabelecia para mim? A garantia de um mínimo. Ela não estabelecia a garantia do ela não estabelecia um limite máximo que você vai ganhar. Fala assim, agora você só vai poder ganhar até R$ 3.000. Ela estabelecia um mínimo. Falou, seu patrão não pode pagar menos que isso aqui. Mas mais que isso aqui ele pode te pagar. Bom, eu decidi comprar o GPS, mano. Eu comprei o GPS que eu falei, pô, mano, se eu comprar o GPS, eu não vou perder tanto tempo montando roteiro e procurando rua. Eu já vou montar ali no GPS, vou fazer muito mais, vou ganhar mais dinheiro. Eu ganhei pouquinho a mais com o GPS. Só que eu nunca mais decorei uma rua. Se ligou? Eu nunca mais decorei uma rua. E aí funciona assim, ó. O que não tem valor tem preço. E valor no capitalismo é problemático. O capitalismo não tem uma calculadora que consegue calcular o valor. Você ama seu filho. O capitalismo não consegue calcular isso aí. Se o capitalismo tentar estabelecer um preço no amor que você sente pelo seu filho, ou pela sua esposa, ou pelo seu amigo, a calculadora do capitalismo quebra, trava. Não tem como calcular esse valor, tem como calcular o preço das coisas. Então veja bem, se você vai num mecânico e o seu carro quebra, e aí o mecânico fala assim, ó, você vai ter que trocar o coxim e mexer na amorcinética, e você não entendeu nada, esse cara falou árabe, não é você que vai estabelecer o preço, é ele. Ele vai te dar um orçamento, porque ele domina a profissão dele. Você não sabe o que é um coxi, você não sabe o que é uma amorcinética, então é ele que vai estabelecer, porque não é sobre preço para ele, é sobre o valor de ser mecânico. É sobre o conhecimento que ele adquiriu, o domínio que ele tem daquela profissão. Vai estabelecer o valor e ele vai dizer, ó, é tanto. Vai lá, compara com outra. Aí, beleza. Tudo bem, tem o liberalismo lá que vai colocar outros orçamentos, né? E aí o mercado vai se autoajustar, tem essas ideias, né? Mas ele que estabelece, não é isso? Ele que estabelece dentro dessa mentira aí. E aí, eu que estabelecia. Eu estava no caminho de estabelecer, moro? Porque a carteira de trabalho numa ponta garantia autonomia na outra. Então, assim, ó, você precisava do meu trabalho. Você não conseguia me acessar. E aí você ia e acessava a empresa. A empresa, na época, cobrava um mínimo de 2 pontos. Cada ponto era R$ 15. Então, se você quisesse que o motoboy fosse no cartório da sua esquina, você tinha que pagar R$ 30 para a empresa. Porque era um mínimo de 2 pontos. Um mínimo de 2 pontos. Então, a empresa pegaria R$ 30 e repassaria, vamos lá, 20 para o entregador. Ficaria com a parte dela e passaria a parte do entregador, do motoboy, né? Vira entregador depois. E aí, na outra ponta, surge o autônomo, que chega em você e fala assim, ó, mano, eu posso emitir a mesma nota fiscal que a empresa lá emite, e só que eu cobro um valor X, mano. E tal, não é R$ 30 que a empresa cobra, eu cobro 28. E eu vou te dar a garantia de ser seu único motoboy. Vou fazer um trampo especializado para você e tal. Isso é um verdadeiro autônomo. Isso é um verdadeiro autônomo. O cara que chega em você. O cara que presta serviço vai em você que precisa do serviço. Se tem um intermediário no meio, o aplicativo, não tem como isso ser autonomia. Não existe possibilidade de ser autonomia. Se tem um atravessador, não tem autonomia. Agora, se eu chego direto, se eu faço o trabalho do aplicativo, de mediar essa relação, de fazer, aí sim existe autonomia. Então, primeiro, mano, não existe autonomia sem a carteira de trabalho, mano. Porque a carteira de trabalho vai dizer, ó, mano, menos que isso você não pode pagar. E aí você não vai se enquadrar dentro disso, você vai sair por fora e vai lá fazer a negociação direto com quem precisa do serviço. E você vai colher o que você tem para colher dessa autonomia. Legal. Então, ou seja, com a queda da carteira de trabalho, porque quando eu comecei a trabalhar como motoboy, você tinha o sindicato dos motoboy fala que tinha 55 mil carteiras de trabalho, de motoboy. De trabalho. E vai ter menos, né? Dependendo do PT, vai ter menos. Então, assim, a autonomia desapareceu. Porque como é que eu vou estabelecer assim? Ó, se um aplicativo cobra R$ 7 para mim ir até
O que antes era R$ 30, o aplicativo agora cobra R$ 7, eu vou fazer o que lá como autônomo? Eu vou oferecer meu trabalho por 5? Que loucura é essa? É quase como se um mecânico tivesse cobrado para consertar seu coxi e a morcinética R$ 800 e agora ele vai ter que cobrar 80. É loucura, não tem mais como o mecânico ser mecânico, ele vai ter que entrar no aplicativo. Ele vai ser obrigado a entrar no aplicativo. Não tem para onde correr. Então, tipo assim, ó, essa ideia do Lula, do ministro Marinho, do PT, encher a boca e o peito para falar assim, criamos uma nova categoria, o autônomo com direitos. Nossa, mano, xingou minha mãe esses caras, mano. Esses caras xingou minha mãe, é possível, mano. É possível os caras ter falado isso. E é mais impossível ainda entender que assim, ó, eu sou um cara. Os motoboy não quer carteira de trabalho, galera. Os motoboy não sabem nem o que é carteira de trabalho, irmão. A maioria dos motoboy que tá trabalhando aí, os entregadores, nasceu em 2000. A maioria deles nasceu em 2000. Qual deles vai saber o que é uma carteira de trabalho? Qual deles vai entender como que é o funcionamento do sindicalismo? Se você parar para pensar, o Collor traz o neoliberalismo, o Fernando Henrique Cardoso vai lá e ajuda a consolidar. Vou falar aqui, a gente não vai gostar, beleza, mas o Lula dá uma sofisticada na parada, certo? E a gente nasce no meio disso aí, mano. Eu nasci em 89. Eu nasci em 89. Eu ainda escutei uma lenda antiga de que se um dia você tivesse uma carteira de trabalho, você poderia até arrumar uma namorada. Eu escutei essa lenda. Parecia o Saci, o Curupira, mas existia essa conversa. Pô, se você tiver uma carteira de trabalho, as mulheres vão olhar diferente pra você, você pode arrumar uma namorada, porque você não é um vagabundo, você quer alguma coisa com a sua vida. Já era. Já era. A imagem que o neoliberalismo foi construindo, a imagem que a mídia foi construindo da carteira de trabalho e do trabalhador, é uma imagem que ninguém quer ser, meu. É muito mais legal ser o negro, porque o negro tem o Jay-Z. É muito mais legal ser a mulher, porque a mulher tem a Anitta. É muito mais legal ser o LGBTQIA+, porque ele tem o Pablo Vittar. O trabalhador tem quem? Quem é o popstar trabalhador que nós olha assim e fala, pô, esse cara é legal, descolado, maneiro, quero ser igual ele. Quero viver como ele vive, andar por onde ele anda. Não existe. Já era. Olha como que esses caras é inteligente, né? Sabe o que eu tenho aprendido estudando a história? A admirar meus inimigos, mano. Olhar para meus inimigos e falar, esses caras é inteligente, cara. Olha o que esses caras fez, mano. Olha o que esses caras criou. Porra, eu tenho que fazer igual pra fuder eles, cara. Eu tenho que dar um jeito de aprender a fuder eles do jeito que eles fudeu nós. Como é que faz isso aí, né? Esse dia eu tava assistindo o filme do Napoleão. Aí eu falei, porra, mano, que cara foda, né? Invadiu e tal. De repente o cara morre lá na Rússia, no frio. Eu falei, mano, esse cara é impossível, esse cara não sabia que tava fazendo frio, né? Minha mãe falava pra mim, sair, vai fazer frio, leva o casaco. Né? Saiu e morreu lá no frio na Rússia. Aí depois, anos depois, o Hitler fez a mesma coisa. Aí você fala assim, impossível, mano. Impossível. Aí, ao mesmo tempo que você descobre os pontos fortes do seu inimigo, você vai descobrindo os pontos fracos. Eles também não é tão genial assim, não. Meio ridículo eles, né? Não é tão assim genial como se pensa. Você vai descobrindo os pontos fracos. E até em você vai fazendo isso aí. Porque hoje eu sei que é tão importante reconhecer. É importante nós reconhecer nossa grandeza. Mas tão importante quanto reconhecer a sua grandeza é você saber reconhecer a sua insignificância, moro? O seu ponto, onde você tá e o que que tá acontecendo. Eu não quero ser derrotista, firmeza? Eu não gosto do tom derrotista. Se eu fosse ser derrotista aqui, ia ser foda, mano. Entendeu? Eu não quero ser derrotista. Mas eu quero ser realista, firmeza? Tá muito mais fácil o trabalhador metroviário vir para o aplicativo do que o entregador de aplicativo ir para a CLT, moro? Tá muito mais assim. E eu não tô sendo derrotista, firmeza? Eu tô sendo realista. Porque assim, ó, imagina que a história é a minha moto. E aí a minha moto tá andando lento, tá no ponto morto, lá no comunismo primitivo. Aí ela engata a primeira na pré-história. Ela engata a segunda na Idade Antiga. Ela engata a terceira na Idade Média. Ela engata a quarta na Idade Moderna. E aí ela tá na quinta, já não tem mais marcha para colocar. Eu tenho a impressão que vai bater. Eu tenho a leve impressão que vai bater. Eu tenho a leve impressão ou que vai bater ou que o motor vai pifar. Porque o que tem mais para frente? A gente tem agora a inteligência artificial que vai acelerar cada vez mais.
A gente tem a chegada dos robôs, porque já se viu notícias, porque a primeira tecnologia, o primeiro GPS é usado na guerra, depois ele se populariza, né? A gente tem já a notícia de que na guerra da Ucrânia, os russos usam robô na guerra. A gente já tem uns robôs que passa pano e limpa a casa. Daqui a pouco não precisa mais de empregada doméstica. Já era esse serviço. Daqui a pouco tem os drones aí entregando que já tem. Não precisa mais de motoboy. O que que acontece dos robôs? E o que que acontece depois do robô? E aí, mano, eu acho que a gente tem que começar em, tipo assim, ó. Eu poderia falar aqui, ficar xingando uma hora aqui, xingando o Lula e o Marinho. Que seria bom. Me aliviaria. Tiraria coisas ruins de mim, que tá segurando aqui. Mas o que que eu prefiro fazer, mano? Eu prefiro tentar entender, eu prefiro junto com vocês, mano, tentar entender o que que acontece na frente, mano. O que que acontece lá na frente? O que que acontece quando os robôs chegar? Sabe? O que que é, porque dá pra gente ter um leve entendimento, certo? Se a Revolução Francesa deu, por exemplo, surge o iluminismo, surge os jacobinos girondinos, os jacobinos tomam o poder, tomam a rasteira dos girondinos, o girondino injeta dinheiro no exército, o Napoleão vai lá e fode os girondinos, não é assim? Então, ou seja, se uma revolução vai provocando outras coisas, então, ou seja, a revolução industrial provocou uma revolução tecnológica, que agora provocou uma revolução digital, que vai provocar uma revolução robótica. Então a gente consegue ter meio que uma noção de algum, pelo menos de uns 2 passos para frente. Olhando para trás, olhando para 1000 passos para trás, a gente consegue pelo menos entender quais são os próximos 2 passos para frente. E aí eu acho que é importante nós estar preparado, mano, para esse momento, que a gente está mal preparado. Eu, quando cheguei, me trataram de uma forma que não era para as pessoas terem me tratado daquela forma. Me trataram como o cara que ia resolver a situação, quando na verdade era para as pessoas ter olhado e falado assim: esse maluco tá com o mó BO na mão dele. Mó problemão, nós vai ter que chegar junto. Nós vai ter que chegar junto. E aí, hoje, talvez a gente teria um grupo de entregadores com a consciência de classe muito mais avançada, mano. Se a gente não simplesmente olhasse pro galo e falasse assim: aê, que legal, que bacana, tá vendo como a esquerda. O pessoal fica falando mal da esquerda, mas a esquerda funciona? Ó o galo aí. Mano, quem trouxe eu foi o hip hop, mano. Quem trouxe eu foi o hip hop. Teve que acontecer um apagão em 77 em Nova York, para os pretos roubar equipamento e fazer rap pelo mundo inteiro. Para isso chegar no Capão Redondo, para o Mano Brown ir para São Bento, levar o metrô para o Capão Redondo, para depois eu descobrir o Malcolm X. Para depois, através do Malcolm X, descobrir uma tal consciência de classe, mano. Se ligou? Então, ou seja, às vezes nós olha para as coisas e nós fala assim: beleza, a coisa tá para se encaminhar, ó lá, ó, que legal. O galo, com a consciência de classe. Era só eu, mano. Os entregadores antifascistas. Era muito mais antifascista do que entregadores. Era muito mais antifascista do que entregadores. E nem eu sabia o que era antifascismo. Fui descobrindo no meio do caminho. Entendeu? Eu falava bonito, as pessoas davam risada, eu falava 2 bonito. E aí as pessoas davam 2 risadas, eu falava 3 bonito. Até com a hora eu cansei de ser palhaço. Até com a hora eu cansei. Eu falei: não, peraí, não tá funcionando, parceiro. Não tá funcionando. Me acalmei, parei, queimei uma estátua. Me acalmei de novo. Me acalmei de novo. E tô aqui, firmeza, mano. E aí, o que que eu quero propor, mano? Que a gente lute sim, mano, contra essa PL, mano. Que a gente continue defendendo os direitos que os trabalhadores conquistaram. As primeiras relações de trabalho no Brasil, e eu tô finalizando, me perdoe o prolongamento. As primeiras relações de trabalho no Brasil é o trabalho escravo, sabe? Que a gente lute, mano, que a gente questione a forma que a família surgiu, o modelo de família, que é um modelo ruim, morou? Que a gente questione como que o útero. E eu não tô dando, me perdoe, firmeza, eu não tô dando aqui um de, o Galo tá com a mente aberta e tá dando um papo feminista. Não é isso, mano. Eu só entendi que a minha liberdade passa por um útero. Entendeu? Eu continuo tão machista quanto qualquer homem. Firmeza? Eu só entendi que a minha liberdade passa por um útero. Porque o Mano Brown falou: volta lá no início. E o início é o útero. O início do início é o útero. Se eu sou um proletariado é porque antes eu era prole. Firmeza? É daí que eu venho, a caminhada. Então, ou seja, lutar pela emancipação dos úteros, para que as mulheres sejam donas do próprio útero, é lutar também pelo fim dos meios, dos meios de da propriedade privada dos meios de produção. Certo?
lutar pela carteira de trabalho nesse momento, mesmo tipo assim, carteira de trabalho cada vez mais parece aquele cara do Titanic lá, o alemãozinho que vai afundando na água lá. O Jack. Isso é o Jack, mano. Eu tô ouvindo a música tocar, juro pra vocês. Eu juro pra vocês que eu tô ouvindo a música tocar, mas eu não vou desistir, mano. Não vou desistir, entendeu? Eu só tenho 100 anos pra me viver, eu não vou desistir, entendeu? Não vou desistir. Mesmo que pareça que é o fim do mundo, eu não vou desistir. É só 100 anos, moro? É só 100 anos. O mundo tem bilhões, eu só tenho 100 pra viver. Não dá pra me desistir. Não dá pra ninguém aqui desistir. Então, por isso que eu não tô num papo derrotista, certo? Agora sim, ó. As primeiras relações de trabalho no Brasil é o trabalho escravo, a gente tem muita coisa para solucionar, muita coisa do que aconteceu. Eu não vou desistir de nenhuma das lutas. Mas o que eu quero propor é que a gente tente analisar esses dois passos seguintes, mano. Que tá para acontecer, mano. Tá aí na nossa cara a inteligência artificial. Porque o GPS, mano, ele não caiu na casa, tipo assim, de repente as pessoas abriu o correio e tinha um GPS para todo mundo. Não foi assim. Ele veio devagarinho, deu para ver ele chegando. Vai dar para ver as outras transformações chegando. E vai dar para nós antecipar e se preparar. Entendeu? Vai acontecer um colapso. É inevitável esse colapso. No trabalho, nos modos de produção, em tudo. Talvez, talvez, talvez tudo esse emaranhado de coisa que está surgindo, esse monte de identidade, esse monte de luta, seja o que vai travar. Talvez seja o que enrosca tudo, para e não funciona mais nada. Ou talvez não. Talvez esses montes de identidade comecem a entender o que está acontecendo e volta a se entender aqui, avança e atropela. Ou pode ser que o próprio capitalismo trava pelo próprio capitalismo, porque não está acelerando na curva, vai capotar. Mas tá vendo que tá acelerando na curva. O bagulho já tá louco. Aí os caras falam assim, agora inventamos a inteligência artificial. Fala, cara, o bagulho tá louco, os caras tá dando mais gás pro louco ficar cada vez mais louco, né? Então, assim, ó, a minha visão, mano, a minha proposta é que nós tentamos analisar também o que tá para acontecer pra frente, mano. E que a gente também não fique só sempre, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás e tal, 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 tal. Que a gente use esses 1000 passos para trás para tentar calcular pelo menos 2 para frente, mano. E que a gente use um para se preparar, desculpa. A gente um para se preparar e o outro para chegar e fazer o que precisa fazer. Certo, mano? Pelo menos um mínimo, uma coisa que seja efetiva. Porque se tem uma coisa que eu tô cansado, mano, é de não ser efetivo, moro? Isso é uma verdade, que me entristece, que me magoa e que me machuca. Os entregadores antifascistas eram muito mais antifascistas do que entregadores. Essa é a verdade, firmeza? Obrigado, Galo. Agora, imediatamente também, porque nosso tempo é curto e tem muita gente para se manifestar ainda, eu passo a palavra a Giovana Magalhães para sua manifestação. Boa noite, todas, todos, todes. Falar depois do Galo não é fácil. Parabéns, Galo brilhante. Escutar você é uma alegria imensa. E agradeço a Diana Assunção, ao Bruno Gilga, pelo convite de participar desse ato tão importante contra o PL da uberização. Parabenizo a organização do evento. E falar desse PL da uberização, que visa regulamentar o trabalho de motoristas exercido por meio de empresas de plataformas digitais, apresentado pelo Governo Federal do Partido dos Trabalhadores, é falar da potencialização da exploração e da precarização do trabalho. O PL, ao invés de conferir cidadania plena a esses trabalhadores e trabalhadoras, conforme pronunciou o presidente Lula na cerimônia de assinatura em 4 de março, representa uma defesa explícita dos interesses das empresas de plataformas digitais na exploração com finalidade de lucro da força de trabalho desses e dessas motoristas, sem qualquer limitação fixada pela rede de proteção social estatal. O PL vem selar com chave de ouro o desmonte dos direitos trabalhistas que vem sendo implementado na realidade brasileira de longa data e que se intensificou brutalmente com a aprovação da reforma trabalhista em 2017. Sob o discurso de criar uma nova categoria de trabalhadores e trabalhadoras, a dos autônomos com direitos,
o PL confere um grande golpe contra a classe trabalhadora, contra o direito do trabalho e contra a justiça do trabalho no Brasil. Não se trata da criação de uma nova categoria jurídica, mas de levar a efeito o falso argumento da autonomia amplamente difundido pelas empresas. Não é possível falar em trabalhadores e trabalhadoras autônomas em uma relação marcada pela subordinação, como já diversas vezes demonstrado em inúmeros estudos e depoimentos acerca das condições do trabalho realizado para empresas de aplicativos. O PL, ele reforça a racionalidade neoliberal que há tempos tenta impedir que, por meio do direito do trabalho, sejam impostos limites à exploração da força de trabalho pelo capital, sendo o reconhecimento do vínculo de emprego o pressuposto básico da incidência dos direitos trabalhistas. Esses direitos, legal e constitucionalmente previstos, ademais, não constituem dádivas do Estado, vez que, na verdade, foram duramente conquistados pela classe trabalhadora ao longo da história. E sob o aspecto específico das mulheres trabalhadoras, que é uma questão fundamental, o PL é ainda mais grave. Ao acatar completamente a proposta precarizante das empresas de plataformas digitais, o PL exacerba a discriminação de gênero e aprofunda a violência simbólica, patriarcal e machista da sociedade brasileira, conforme aponta estudo realizado por Ana Paula Colodetti e Marlene Catarina Mello, a partir de entrevistas com mulheres motoristas de aplicativos de mobilidade urbana, realizado em 2019. De acordo com a pesquisa, embora o trabalho de motoristas exercido por meio de empresas de plataformas digitais constitua ainda uma atividade predominantemente masculina, tem se tornado cada vez mais uma saída para as mulheres, sobretudo para aquelas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. A facilidade de adesão e os horários flexíveis de trabalho possibilitam às mulheres a realização de um trabalho remunerado de modo conjunto com as tarefas domésticas e de cuidado com a família. No entanto, as mulheres ainda se deparam com situações de rejeição e desconfiança por parte dos usuários, que atribuem aos homens maior competência para a atividade de motorista e, consequentemente, avaliações mais baixas às mulheres. Com relação ao tempo de trabalho, as mulheres também são prejudicadas. Em razão da dupla jornada, elas possuem dificuldade na realização de um maior número de corridas, além do medo de dirigir em determinados locais e horários. Entretanto, não há qualquer menção às mulheres no PL. E, muito ao contrário, o PL, ao autorizar a realização de 12 horas de trabalho diárias, computadas apenas as horas em que o trabalho está sendo executado, exacerba ainda mais a violência de gênero no exercício da função de motorista, contribuindo com a exclusão e com a discriminação da mulher no mercado de trabalho. E como salienta a professora Valdete Souto Severo, assim, quando o governo propõe um texto de lei que permite a exploração de trabalho subordinado sem direitos e, sobretudo, não considera as necessidades estruturalmente impostas às mulheres, o que faz o governo é, além de favorecer uma espécie de volta ao passado, é promover uma sociedade precária, adoecida, estressada e sem condições de refletir o mundo ao seu redor. Dessa forma, também reforça e legitima toda a violência conduzida diariamente às mulheres trabalhadoras. Importa ressaltar que várias são as normas trabalhistas historicamente conquistadas pelas lutas das trabalhadoras para minimizar o impacto que a sociedade capitalista machista gera sobre elas, até mesmo com o intuito de excluí-las do mercado de trabalho. O silêncio do PL com relação a esses direitos, conquistados a duras penas pelas mulheres trabalhadoras, e a desconsideração de todas as questões que dizem respeito à inclusão e à não discriminação de gênero no mercado de trabalho, diz muito sobre o retrocesso social que essa regulamentação busca impor e sobre o machismo em que está fundamentada. E, por certo, esse PL não atingirá somente as mulheres, mas todos aqueles que dependem da venda da sua força de trabalho para sobreviver, tornando o sofrimento dessas pessoas ainda maior. Mas o aspecto do reforço da discriminação contra as mulheres trabalhadoras merece ser destacado,
até como forma de revelar com maior nitidez a completa inviabilidade da regulamentação proposta. É preciso, pois, a todas, todos e todes, dizer não à aprovação desse PL no Congresso Nacional. Muito obrigado, Giovana. E agora eu passo a palavra a mim mesmo. Eu espero que eu tenha um tempinho de fala, mas eu vou usar pouco do meu tempo, porque, como eu disse, tem muito mais pessoas para falar, e as falas têm sido, né, até agora, e serão certamente na sequência, numa outra mesa que será aqui junto das falas importa mais, né, do que um aspecto pessoal. Isso, mas eu vou pensar junto com o Galo aqui sobre essas questões do futuro, né, do que vem. Porque só que eu não consigo olhar para frente sem olhar para o passado já vivenciado, né, desses últimos anos, desde a década de 90, em que eu tenho aí participado dessas discussões do mundo do trabalho e envolvido com a racionalidade neoliberal, né, que é uma racionalidade econômica e que despreza os seres humanos, mas que tem, claro, né, uma racionalidade capitalista, né, de exploração do trabalho, enfim, e vivemos, né, no mundo periférico do capital, que as coisas são bem piores, né? E, além disso, somos um país que conviveu com 400 anos da escravidão, não é uma produção nacional, que se diga, né? A escravização, né? Foi um processo histórico europeu, né? Do qual vitimou, né? Negras africanos e também indígenas, ou seja, nós experimentamos, né? Convivemos com isso durante muitos anos e até hoje não superamos completamente, como não superamos o colonialismo, não superamos o machismo, ou seja, nós temos um passado que não rompemos ainda. Então, falar pelo futuro, né, exige que a gente consiga romper nessas chagas do passado. E não conseguimos, nós estamos aprofundando cada vez mais, tragicamente. E, além disso, não podemos pensar o futuro sem seres humanos, né? Uma humanidade sem seres humanos, sem pessoas que tenham consciência e compreensão das coisas. Que é isso que o Galo fica tentando compreender, né? E por que isso está acontecendo? E é difícil, né? Não é uma tarefa simples. Mas nós devemos nos dedicar a ela com muita força, né? E, e essa insistência, né, de manter um sistema de sociedade que é inviável à condição humana, né, tem feito com que nós cada vez mais desprezemos esse desafio de nos constituirmos como seres humanos. Porque a salvação do capitalismo exige o desprezo à condição humana. E nós estamos reproduzindo isso há décadas. Na realidade brasileira, eu vejo cada vez mais nós perdendo companheiros e companheiras, perdendo pessoas, perdendo gente, porque as pessoas deixam de ser seres humanos quando elas começam a reproduzir a lógica do capital, a lógica econômica. E você vê pessoas dizendo, não tem como ser assim, senão as empresas vão embora. Não tem como garantir direitos que são coisas mínimas, né, de uma sociedade capitalista para preservar um pouco da saúde. Não é possível preservar esses direitos, porque senão o capitalismo vai à bancarrota, as empresas não têm como concorrer deste modo. Então, dane-se capitalismo. O que nós estamos fazendo? Destruindo os seres humanos para manter um sistema que é inviável para a condição humana? Caramba,
E aí nós temos vendo, há décadas, nós temos que aguentar a terceirização meio, porque tem coisa pior. Então a gente segura aqui. E aí provoca um desespero na vida de 12 milhões de pessoas, um desastre total, mas estamos satisfeitos porque tem coisa pior. E assim fomos levando, né, o mal menor, o argumento do mal menor, nos conduzindo a essa situação em que hoje você vê pessoas, né? E aí já não é nem um discurso, já não é uma disputa mais contra o capital, é disputa entre a própria esquerda, entre pessoas que nós consideramos essas são parceiras do ponto de vista humano, né? Mas aí chega gente diante desse PL e que engana, né? O PL é uma violência à consciência. E não pode haver ser humano que não tenha compreensão, né? Um pouco de compreensão do mundo e das coisas, né? E este PL faz isso, e vem alguém, né? Vem, por exemplo, entidades sindicais ou representantes da classe trabalhadora dizendo, não, olha, veja, nós temos que compreender que a situação atual é complexa. Nós temos que compreender que o Supremo Tribunal Federal já estava dizendo que esses trabalhadores de aplicativos não têm vínculo de emprego. Então, fazer o quê, né? E esse Congresso que está aí? Não, o Congresso que está aí, não adianta nada, não vamos passar nada com ele. Então, nós temos que compreender as dificuldades que estão postas, e este PL é o que é possível. Cara, quando eu escuto isso, desistimos completamente da nossa condição humana. Porque aí você fala, bom, mas escuta, nós estamos falando de direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora. Numa época em que não havia Supremo Tribunal Federal falando nada, e não havia Congresso Nacional, o que havia era polícia batendo nos trabalhadores, né? Direito penal, greve proibida, tudo proibido, direito civil, direito de trabalho não existia, e eles conquistaram tudo que está aí, não ficaram pensando, o que o Supremo vai dizer sobre a nossa greve. Então, não é o caso, né? Nós temos que agir para superar esses momentos, e aí, então tá, se o Supremo está dizendo isto, o Supremo vai dizer deste modo, e o Congresso vai fazer isto, aí a gente se adianta e faz o papel sujo? Pois o Supremo e o Congresso que façam. A classe trabalhadora, não. A classe trabalhadora vai lá defender os seus, pelo menos os seus direitos, mas tá pouco, como diz o Galo. Defender os direitos hoje está pouco. Primeiro, já estão bastante derrotados, né? Desde da reforma trabalhista, que não fizemos o papel básico, né? Que era da revogação da reforma. Não fizemos isso, então você imagina, né? Agora, nós temos que ir adiante, nós não podemos fazer o papel sujo de entregar para o Supremo e para o Congresso já a obra pronta, né? Contra a classe trabalhadora. Então, nós temos desafios muito importantes, né? O desafio de nos reaprendermos neste processo histórico como seres humanos, que queremos uma sociedade que seja viável para todos os seres humanos, para todas as pessoas, né? E isto não é um desafio pequeno, é um desafio enorme. Mas se a gente já começa entregando com um PL desse, que chance que a gente tem? Se a classe trabalhadora defende isto, esse aqui nem é o PL. É o PL. Ai, meu Deus. Se eu soubesse, não tinha encostado a mão. Né? Se a classe trabalhadora começa defendendo isto, que chance nós temos? Eu vejo várias discussões, as pessoas falam, precisamos convencer o Supremo, levar lá uma carta. Precisamos convencer lá o deputado ou o senador, vamos assinar uma nota. Esquece! Esses não são os nossos interlocutores. O Supremo sabe muito bem o que faz. Não é a culpa nossa de não ter explicado para o Supremo o que é subordinação, o que é subordinação estrutural, etc. Não, ele sabe muito bem. Os congressistas, né, sabem muito bem. E acho que os congressistas que eu digo aqui, de todos os partidos, sabem muito bem o que estão fazendo. A conciliação não é desvio.
não é enganação. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então, nós precisamos procurar os interlocutores certos, né? A classe trabalhadora. Mas aí, cadê a classe trabalhadora, né? É uma questão. É uma questão. Só que nós abandonamos isso, autocrítica, né? Esse processo de terceirização, o processo de uma precarização que não foi reconhecida, de trabalhadoras, né? Mulheres entregadoras, como são as mulheres que entregam aqueles produtos Avon, né? Que sempre estiveram nessa situação e nunca houve mobilização social contra isso, né? Ou seja, nós não cumprimos o nosso papel histórico. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica, retomar, né, para uma luta que seja em outro nível, como diz o Galo, mas em um outro nível com muito mais profundidade no sentido da consciência de classe e de luta de classe. Se a gente não retomar isto nessa perspectiva verdadeiramente marxista e revolucionária, nós estamos perdidos definitivamente. Muito obrigado.